Se você clicou nesse vídeo é porque você está com a intenção de reduzir as parcelas do seu financiamento. Afinal, ele tem juros abusivos, não tem? Mas é nessa que você vai acabar perdendo todo o seu dinheiro e perdendo possivelmente até o seu carro. Então, se você não está entendendo nada, acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar tudo o que está por trás disso. Antes de tudo, já deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho porque aqui eu vou te dar dicas financeiras de como mudar completamente a sua vida. E além disso, já de início eu já te adianto que eu sou advogado também e eu já tive vários clientes que vieram me questionar sobre questões relacionadas a juros abusivos e a maioria deles não tinham direito de entrar com ação. Mas havia outras empresas ou até escritórios de advocacia que queriam de toda forma entrar com essas ações, porque afinal muitos deles vão cobrar um valor ali para entrar com esses processos. Tá, mas tratando desse assunto, para que fique claro então, qual é o primeiro ponto que a gente tem que saber? É o que são juros abusivos. Mas como que a gente vai delimitar isso? Porque um financiamento, um cartão de crédito, um empréstimo, cada um tem a sua taxa de juros. Então fica difícil saber o que é abusivo ou não. Mas para facilitar isso, o STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça lá de Brasília, que toma diversas decisões que acabam sendo parâmetro para outras, ele definiu que o juros abusivo é aquele em que, considerando a média ali de mercado naquele mês, por exemplo, um financiamento, no mês de abril, estava ali 2% ao mês a média de mercado, a sua só seria abusiva se passasse do dobro, ou seja, se a sua taxa de juros fosse acima de 4% ao mês. É claro que por ser uma situação muito delicada, não é assim algo muito claro. Pode ser que um tribunal entenda de forma diferente. Pode ser que o próprio STJ em outras turmas também entenda de forma diferente. Então, assim, saiba que isso não é uma questão muito clara. É meio que na sorte de qual juiz vai cair, em qual tribunal você vai ser julgado de cada turma desse tribunal. Então você já está vendo que não é algo tão simples assim? Igual aquelas promessas que aparecem aí na internet, ou até na TV eu já vi, de que se você entrar ali com o seu pedido, você vai reduzir 75% da sua parcela. Uma parcela de R$ 1.000, você vai pagar 250 agora. E você acha que você vai entrar nessa e vai se dar bem? Então, agora, depois que eu já te expliquei o que é juros abusivo, você já deve ter entendido que a maioria dessas propagandas, desses anúncios, se tratam na prática ou de golpe, porque tem golpistas utilizando disso para tomar o seu dinheiro, ou no mínimo de enganação. Como eu disse, pode ser que seu caso se aplique, e pode ser que essa propaganda que você viu seja de uma empresa séria. Isso existe, e realmente tem pessoas que entram com o processo e acabam ganhando. Mas o que eu quero que você entenda é que isso é a minoria. E sendo a minoria, você entrando com esse processo sem ter certeza se vai ganhar ou não, você pode acabar perdendo dinheiro. Ah, e como essas empresas ou até esses golpistas ganham dinheiro de você? Primeiro, eles vão te pedir um valor para analisar o seu caso. Aí eles vão analisar, vão falar que tem juros abusivos. Não importa qual seja o seu juros, o que já está errado. Depois eles vão cobrar um valor, possivelmente. Se for uma empresa de enganação ali, eles vão falar para você que vão conversar com o banco, que eles vão apresentar ali o pedido para o banco, e o banco vai ter que reduzir esses juros, porque está totalmente errado, e para isso ele já te cobra um valor. E na maioria das vezes as empresas nunca falam com o banco. O banco, na maioria das vezes, nem sabe que você está questionando isso. Mas se for uma empresa séria, ele vai cobrar ali um valor para você entrar com o processo. Mas às vezes a empresa nem é séria e vai cobrar também. Então vai cobrar ali talvez R$ 1.000 para entrar com esse processo para você. Aí você vai pagar esses R$ 1.000. Depois vai ter algum custo aí no processo que eles vão trazer para você também. Falar, olha, a gente vai precisar disso, daquilo. Depois no curso do processo vai falar que tem um perito para pagar, e dependendo do processo, às vezes vai ter mesmo. E daí você vai ter que pagar mais dinheiro. E muitas das vezes você vai desembolsar ali uma grana, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. Então, assim, gira em torno de 2 a 5 mil no total que você vai acabar gastando. E no final do processo você perde. Então é por isso que você tem que entender que não é preto no branco. Não é simples assim. Você vai ter que saber primeiro se a sua taxa de juros está muito acima da média de mercado. E estando acima da média, não só um pouquinho, tem que estar uma quantia significativa. Aí sim, você procura uma empresa séria ou um escritório de advocacia que trabalha com isso, e aí você pode pensar em entrar com ação. Mas assim, o que eu falo para você é tomar cuidado principalmente com essas empresas que fazem essas propagandas milagrosas, que falam que vai reduzir os seus juros. Tem propagandas na TV falando que vai reduzir sua parcela de R$ 1.000 para 250, para R$ 300. E isso, na maioria das vezes, vai dar errado, eu já te adianto. Então, tendo tudo isso em mente, eu já te adianto que aqui no final do vídeo eu vou te mostrar como você vai saber se a sua taxa de juros está acima da média ou não. É que depois que você avaliou e acha que tem direito de entrar, primeiro, pesquise sobre a empresa. Se você viu um anúncio, alguma coisa, pesquisa, vai lá no Reclame Aqui,
olha na internet, vê o que estão falando dessa empresa, pesquisa aqui no YouTube, vê o que as pessoas estão falando, pessoas que entraram com o processo com essas empresas. Veja se eles estão satisfeitos, se eles conseguiram ganhar. Por quê? Se tem um monte de gente reclamando no Reclame Aqui, falando que só gastou dinheiro e não teve resultado nenhum, você acha que no seu caso vai dar certo? E daí eu já te dou essa segunda dica, emendando com essa anterior. Procure um profissional especializado, procure um escritório de advocacia, vai lá, conversa com alguém que entende disso, que vai saber se o seu caso vai se aplicar ou não. Então não vai aí cair nessas propagandas, ser levado ali por essa vontade de reduzir essa parcela, porque na maioria das vezes isso pode dar muito errado. Mas como eu prometi, eu vou te mostrar aqui como saber qual a taxa de juros média ali na época que você assinou seu contrato. Então, primeiro, o que eu vou falar para você fazer para ter certeza se vale a pena ou não entrar? Pega o seu contrato de financiamento, olha lá a taxa de juros ao ano. É isso que é o parâmetro que você tem que ter. Então é só você pegar o contrato lá e dar uma olhada ali na taxa de juros ao ano, beleza? Agora vem aqui comigo para a tela do meu computador que eu vou te mostrar o que você tem que fazer para conseguir saber qual era a taxa média daquele período, porque isso vai ser a sua referência. Então primeiro você vai digitar aqui no Google por consultar séries BCB. Pode ser localizar séries também que você vai achar. Esse BCB é de Banco Central do Brasil. É só você clicar aqui no primeiro link, você já vai ser redirecionado para o sistema do Banco Central. Aí aqui você vai pesquisar por código. Aqui já está até aparecendo para mim que o código de financiamento de veículos é 20749. Então você digita aí 20749 e clica nessa setinha aqui do lado. Apareceu essa informação, você já vai selecionar aqui, que é essa que você quer, né? Então você seleciona aqui e vai aqui embaixo, em consultar séries. Primeiro, agora você vai inserir o período. E o período, qual você vai colocar? O mês que você assinou o seu financiamento. Então, por exemplo, se você assinou o seu financiamento ali em janeiro de 2023, por exemplo, você vai colocar aqui 1 de janeiro de 2023, para você ter uma ideia. Eu vou colocar um exemplo aqui até que foi o meu financiamento, que foi numa época que a taxa de juros estava baixa, que é abril de 2021. Então, vou colocar aqui 1/4 de 2021. Mas você pode simplesmente colocar aqui e o final não tem importância porque, afinal, ele vai aparecer desde essa primeira que você colocou até a última, que é o mês atual, né? Que a gente está em outubro gravando esse vídeo para vocês em 2023. Aí você vai clicar em visualizar gráfico. Não, pera, é visualizar valores do gráfico. Eu cliquei errado. E aqui você vai perceber que tem todas as taxas ao ano desde a época que eu fiz o financiamento. Então, aqui no mês que eu fiz, a taxa anual estava em 21,31%. Hoje em dia, está em 26,18%. Pode ver que aumentou bem de lá para cá. Teve uma época que aumentou até mais, chegou até 29% ao ano. Mas então tá, a gente viu aqui que as taxas de juros ao ano variaram ali nos últimos anos, pelo menos entre 21% até 29% ao ano. Hoje em dia, está ali na média de 26% ao ano. Então, para você, o que você considera como uma taxa abusiva? Se essa é a média não é abusiva, porque essa é a média do Brasil inteiro de todos os financiamentos de todos os veículos. Então, a gente tem que ter isso como a realidade do nosso país. Se é alto ou não, isso é uma discussão para outra hora, que eu particularmente acho muito alta ainda. Mas o foco essa é a realidade do nosso país, é 26% ao ano. Se a sua está 31% ao ano, você acha que é abusiva? Então você acha mesmo que estando ali um pouco acima, estando em 31% ao ano, que é um pouco acima até das médias, que chegou a 29%, né? Você acha que o juiz vai reconhecer isso como abusivo? E pela experiência que eu tenho em processos e por tudo que eu já vi, eu já te adianto que provavelmente não. E se a sua, pior ainda, estiver ali na média, estiver em 26% ao ano, por exemplo, porque se é a média, tem muita gente que vai estar nessa faixa ou até menos. Então, como que o juiz vai considerar que abusivo está dentro da média? Entendeu? Abusivo é algo que vai fugir muito da média, é algo que está ali muito acima. Então, por exemplo, alguém que está ali com uma taxa de juros de 50% ao ano, aí já é outra história, porque daí, no caso, está muito acima da média, está lá descolado. A média está em 26, a dele está em 50, então está bem acima. Inclusive, como já mencionei aqui no vídeo para você, esse é o parâmetro do STJ, que ele define como o dobro. Então, no caso aqui, se 26 é a média, para ser abusivo, com certeza teria que ser 52% ao ano. E essa é uma taxa bem elevada. Então, assim, são poucas pessoas que vão se enquadrar nisso. Mas é claro, um pouco abaixo disso ainda é discutível.
Porque realmente pode ter uma taxa abusiva ali se for 50%, 48%, 45%. Menos do que isso já começa a ficar mais complicado, sabe? Porque já não está tão acima mais da média. Mas esse é o resumo. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para você e como você vai agir a partir do momento que aparecer uma proposta dessa para você. Ou se realmente você se enquadra nisso, para você ir atrás dos seus direitos. E aqui tem que ser um divisor de águas. Se você analisar o seu contrato, olhar a média histórica ali e ver que está muito acima da média, você pode entrar com processo. Você pode ir atrás ali de algum escritório especializado nisso. Mas se o seu caso está muito próximo da média, ou está na média, ou até abaixo, a chance de você ganhar isso é quase zero. Que fique claro então, para você não perder dinheiro. E se você quiser arriscar, é por sua conta em risco, porque pelo meu conhecimento, eu tenho quase certeza que isso vai dar errado. Mas esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal. O nosso objetivo aqui é ajudar você e todos que estão aí assistindo a alcançar os seus primeiros 100 mil reais. Porque esse é um marco muito importante que pode destravar a sua vida financeira e fazer você mudar de patamar, mudar a sua realidade completamente. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal já explicando isso. Eu vou deixar aqui nos cards para que você possa assistir. E para você que ficou até o final, eu vou deixar aqui na descrição alguns livros que podem ajudar você a mudar completamente a sua mentalidade e a sua vida financeira. Então dá uma conferida lá que eu tenho certeza que vai valer a pena. É isso, um abraço e fiquem com Deus.